Ok, estamos de volta agora em definitivo. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Você de Bujariri, Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Praça de Castro, Aquerolândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet por meio do portal riobranco.net e ainda pelo YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco, no Facebook e também no Instagram, ok? Como eu falei agora há pouco, o nosso convidado especial é o senador Sérgio Petecão, presidente regional do PSD. Seja bem-vindo, senador. Muito boa noite. Prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite, Antônio Muniz. Um prazer, você é sempre muito elegante. Muito obrigado. Espalhou aí. Osmi Lima. Osmi Lima, você foi deputado federal em qual período? Eu fui de 87 a 90, né? Constituinte. Constituinte. E depois fui de 95 a 99. Ah, você teve 2 mandatos, né? Narciso Mendes de Assis. Você também foi deputado federal, não foi? Eventualmente. Foi de? Fui companheiro de Osmi Lima. Prostituinte. Você disse prostituinte, é? Só que no plenário da Constituição, É. nós ficávamos em postos separados. O meu casamento com Osmi Lima se deu a posteriori. Eram de partidos diferentes. Ideias diferentes. Ideias diferentes também? Não, Muniz, Mas eram liberais também. Muniz, quando eu vejo hoje o senador Petecão, e você deve sentir essa tristeza política do Brasil, quando Osmi foi constituinte, deputado federal constituinte, o partido dele tinha mais de 300 deputados federais. Fazia a Constituição sozinho. O PMDB... Qual é o partido dele, não é? PMDB. Na época era o MDB, né? Não, PMDB. Petecão, Com 308 deputados era o suficiente, O né? MDB Era foi muito, né? antes. São 513, tinha 308, tinha mais da metade. o PMDB sozinho, Faria a Constituição. o PMDB criou as cobras que lhe picaram. Não, mas deixa eu fazer uma ressalva aqui, Narciso. O problema é que o PMDB, na época, ele tinha dos conservadores da extrema esquerda. Porque os partidos de esquerda eram proibidos e eles se abrigaram todos dentro do PMDB. MDB, é verdade. Aí então lá era um saco de gato danado. Mas vocês que conhecem a Câmara melhor do que eu ainda, porque eu fui deputado federal, mas fui só de um mandato. Eu lembro na época que o Marcos Afonso, ele foi deputado federal? Foi. 99 a 2000. E o Marcos, né, nós criamos uma expectativa. Olha, o Marcos, que era um cara muito inteligente, né? O Marcos vai ser deputado federal, esse cara vai dar um show. Quando chegou lá, o Marcos sumiu. É porque é muito difícil ser deputado federal. São 513. Sim. No final do meu mandato, eu já estava rezando ali que terminasse. E aí eu senti muita dificuldade. E com detalhe, Petecão, com detalhe, como os deputados de São Paulo, Rio, dos grandes estados, são mais conhecidos da grande imprensa, a grande imprensa faz mais cobertura deles do que do Norte e Nordeste. No Senado não. No Senado é totalmente diferente. Né? O Senado é totalmente diferente. Não é o céu, como vocês falam, o Senado é o céu, não. Mas quando eu era do PMN lá na Câmara Federal, o partido nanico, bem pequenininho. Então você não tem direito à tribuna, não tem direito a nada. Vocês, o Osmi, como foi do MDB, é um partido, né, estruturado que mandava na casa, né? Quem era o presidente na época? Osmi? Sarney. Que era do PMDB. O Petecão, só E o pra... Luiz Guimarães, que presidia a Assembleia. Semana passada, salvo engano, semana passada, teve uma homenagem aos 200 anos da democracia, 200 anos do Senado, né? Celebramos lá no plenário. Eu não vi o Sarney dando um discurso, fiquei emocionado. Eu gosto de Sarney. Se você levar em consideração como Sarney chegou a ser o candidato a vice, é uma epopeia política. Levando em conta que alguns dias antes era presidente nacional do mais PDS. ainda, Né? mais ainda, né, Osmi? Que o Osmi, com modéstia à parte, e aqui seria cabotinismo dele levantar essa hipótese,
Osmir era um dos vice-líderes do PMDB, do MDB, na Não, Câmara. Osmir tinha. Viu? E Sarney faz uma transição, era um homem altamente de liturgia, né? Liturgia do cargo. Você jamais viria. E aqui eu não tenho nenhuma preocupação em dizer o que eu vou dizer. O presidente da República, Sarney, presidente da República, dizer as bobagens que disse Bolsonaro e que continua tendo Lula hoje. Que ele era a liturgia para ele era tudo. Era tudo. Homem educado. Homem educado. Fino. Até hoje, né? E outra coisa. E mais, Petecão, a estrada Porto Velho, Rio Branco, nós devemos só a ele, o governo dele todinho. E a nossa bancada Ele que que votamos em asfaltou. peso. Em peso os 5 anos dele. Então, hoje, eu estava vendo ali aquele episódio, né, lá na Espanha, né, aquele absurdo daqueles espanhóis agredindo lá o nosso craque, o Vini, né, e aquilo magoa muita gente. E aí eu estava ontem numa conversa ali com alguns amigos, eu digo, e a classe política sofre muito, que o cara passa, né? O cara, olha, aquele político é ladrão, aquele político é filha da puta. Então, a vida política... É muito ingrata. A minha mãe dizia assim, eu dizia, mãe... É pior do que juiz de futebol. A minha mãe, escuta, a minha mãe dizia assim, eu dizia, mãe, eu não aguento mais. Ela dizia, Petecão, sai disso, vem cuidar das nossas coisinhas. Eu disse, mas eu gosto de política. Ela disse, então fica, filho de uma égua. Ô, Petecão, já que nós somos que a bola é um dos vícios do brasileiro, acho que nós estamos vivendo um tempo muito difuso. Eu acho que a figura mais atacada moral, civilmente, tecnicamente, é o juiz da partida, né, Osmir? É todo mundo, ladrão, safado, vagabundo. Eu disse que vou até excluí-lo Todos os adjetivos possíveis. Mas você sabia que a agressão que o senador Magno Malta, seu colega, Eu vi. fez, Osmir, foi a primeira página Você do me New mostrou. York Times. Você me mostrou. Quer dizer, até a forma de acusação assumiu uma gravidade que... Ele pede, inclusive, que os defensores dos animais se manifestem. Quer dizer, que a comparação foi também ofensiva ao macaco. Não, ele disse que foi ofensivo aos macacos, ele foi claro. O Magno Malta é meu colega Defensor dos e animais. ele é membro da minha comissão. É mesmo. Né? Na terça-feira eu vou estar junto com ele. Se eu puder dar um conselho, e se ele quiser um conselho, eu vou pedir que ele venha a público e peça desculpa, né? É o mínimo que pode acontecer. Né? Um gesto de humildade. E tem uma coisa, se a grande imprensa, não é as redes sociais apenas, se a grande imprensa levar a sério o que ele disse, vai fazer com que Magno Malta seja submetido a um depoimento na Comissão de Ética do Senado, Conselho de ética. o Conselho de Ética, e muito provavelmente o mandato dele está em risco. Eu não tenho dúvida disso. Bom, meus amigos, não me levem a mal, mas já se passaram 10 minutos e nenhuma pergunta foi feita e nenhuma resposta. Não, eu fiz uma introdução. Não, nós estamos o tema, bate-papo. o tema foi tão gostoso, porque fala da história do Narciso, do Osmir, né? Uma história bonita. E eu gosto da política, né? E porque as pessoas sempre veem o político com maus olhos, mas imagine desse país, né? Eu sou daqueles que acredito na democracia, faço de tudo para fortalecer a democracia. Nesses episódios aí do dia 8, quando vi a gente, olha, eu vi um colega prefeito dizendo, olha, tem que fazer uma intervenção federal. Eu digo, meu Deus, o cabo pediu uma intervenção, ele prefeito, o primeiro carro que vai é o dele. É muita ignorância. Mas tu quer que comece fazendo pergunta? Eu vou Mas fazer só uma bem, observação aqui. bem rápida. Você tocou naquele dia lá e eu acabei esquecendo, com relação ao prefeito. O prefeito, em momento algum, ele pediu intervenção. Botaram na boca dele. Não, mas O prefeito tinha um boca longa. eu estou falando de boca longa, estou falando... Não, lá no programa você disse, olha, como é que eu vou defender se o cara pediu intervenção? Em momento algum ele pediu intervenção, não. Foi o que ele disse. Alguém botou isso na boca dele. Depois eu fui ver lá a entrevista, nada, longe disso. Longe disso. Só uma questão de justiça. Busque aí a entrevista.
É uma oportunidade de menino. Osmir, faça uma pergunta ao Petecão que eu tenho. Objetivamente, a minha pergunta objetiva, nós já conversamos muito, aliás, essa conversa está boa, né? Uma conversa assim. Descontraída. Objetivamente, Marcos Alexandre, PSD ou MDB? O chame-chame, né? Tá na moda agora. É chame-chame. Olha, se eu disser para você que não conversei com o Marco Alexandre, eu estaria sendo demagogo e mentiroso. Conversei com o Marco várias vezes. Ontem eu estive lá no MDB, falando exatamente sobre isso. O MDB tem interesse no Marcos Alexandre, o PSD, o meu partido, tem interesse no Marcos Alexandre. Ouvi pela mídia, pela imprensa, dizer que até o PP, partido do governador, teria interesse no Marcos Alexandre. Isso significa dizer que, se ele fosse ruim, ninguém estaria atrás. Claro. É porque ele é um excelente nome. Eu, pessoalmente, gosto do Marco. Gosto de conversar com o Marco. Eu gosto do Marco. Convidei ele, digo, Marco, se você vinha sair do PT, né, não sei nem se ele, né, também vi pela imprensa dizendo que ele pediu afastamento ou se desfiliou? Acho que ele pediu um afastamento, né, do PT. Não sei se ele se desfiliou do PT. Parece que desfiliou. Desfiliou, né? É porque lá onde ele está não pode ter filiação. Lá no TRE, ele trabalha no TRE. Eu digo, se você tiver interesse em buscar um novo partido, eu queria botar aí o 55, o PSD à sua disposição. Ele riu, né? Disse, não, Petecão, vamos deixar mais para frente, vamos conversar. Mas eu convidei, mas ele, em momento algum, ele nem me deu um sim. Nem deu, não. E nem não tomou nenhuma posição. Não tomou nenhuma posição. Isso. Osmir, o Kassab. O Kassab é da época de vocês, não, né? Não. Mas depois. Ele foi deputado federal, não foi? O Kassab é um homem que exerce uma liderança profunda no seu partido. É um líder profundo do seu partido. Criador do seu partido. E quando perguntado na origem do PSD, como se posicionaria o PSD, ele disse que nem era de centro, nem de esquerda e nem de direita. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer, e você fica muito à vontade para me responder. Em relação ao governo Lula, o seu partido é governista, oposicionista ou tico-tico no fubá? É o que o presidente Kassab diz. O presidente Kassab, você sabe que ele é secretário de Estado de São Paulo? Sei. Quem é o governador lá? Sim. Quem é o governador de São Paulo? É o Tarcísio. Tarcísio de Freitas. Que é contra o Lula. Em São Paulo, o Kassab é de direita, vamos dizer, né? Lá, o Tarcísio é PL, é PL, né? É republicano. É republicano. Então, em São Paulo, o Kassab é Bolsonaro, né? Que o Tarcísio sim. E em Brasília, ele é Lula. Não é. É bem pragmático, né? Dá para dormir com esse barulho? Eu estou mentindo? Não estou mentindo. É o que ele disse. O que nós conversamos. Para você ter uma ideia, hoje o PSD, o nosso partido, tem 16 senadores. É o maior partido no Senado. Isso não é para qualquer partido. Nós temos 6 mulheres senadoras. Então, o PSD hoje, graças a Deus... O PSD tem 16, é? 16 senadores. Muito. Busca aí, Muniz, no Google. Então, hoje eu ocupo aquela presidência da Comissão de Segurança Pública, não é porque eu sou bonito, é por conta da força do PSD. Eu sou fundador do PSD. O primeiro político a aderir ao projeto do Kassab, eu me lembro como aconteceu, eles me chamaram para ir passar um final de semana na Ilha Bela e eu estava me achando que era o bom. O prefeito Toninho Colucci, hoje voltou a ser prefeito. Aí ele disse, Petecão, você não quer passar um final de semana aqui na Ilha Bela com a gente? Pô, prefeito, quanta honra. Cheguei lá e disse, não, Petecão, porque tem um amigo meu que quer falar com você. Eu digo, mas quer falar comigo? Quem é? Ele disse, o Kassab. Kassab, prefeito de São Paulo. Eu digo, quando eu voltar, eu passo lá. Ele disse, não, tem um helicóptero aqui lhe esperando.
tudo armado. Aí entrei no helicóptero, fui lá na prefeitura de São Paulo, voltei da Ilhabela até São Paulo, e ele disse, meu irmão, eu queria te fazer esse convite, aí me mostrou o projeto, o PSD e tal. Eu digo, esse cara até é doido, eu do PMN, 33, aí eu digo, vou acabar com esse cara. Eu digo, amigo, eu topo, se você for no Acre. Aí ele disse, quando é que você quer que eu vá no Acre? Aí eu digo, meu Deus, vamos, vai. Eu digo, sexta-feira. Isso era no final de semana, domingo. Sexta-feira o Kassab estava aqui na Assembleia. Fizemos uma reunião daqui, entrei dentro de um avião com ele, fomos para Manaus, convidar o Omar Aziz, e dali nasceu o PSD. Então hoje eu estou muito bem. Agora vou à sua pergunta. Você acha que eu sou de direita? Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Um dia dessa mulher me ligou, olha, você virou petista, você agora é de esquerda. Eu disse, sou de esquerda, porra nenhuma. Passei minha vida toda trabalhando, perdi meu pai com 14 anos, sou de uma família de 5 irmãos, tudo que eu tive na vida foi ralando, né? Entrei na política por um acaso, e você é o culpado disso, que eu não sabia. Você me levou para o PMN, era o Walter Damasceno. Lembra disso, Muniz? Acho que Calixto, não. Roberto Filho, né? Narciso, na época eu tinha sido candidato a vereador, que o Bistene tinha 92. O Bistene me empurrou. Até teve voto, né? Mas não teve legenda, não foi? Não teve legenda, mas o partido era forte. Era forte, porque o Bistene estava atrás de fazer chapa para eleger na birra. Isso. E me levou, passou lá no posto, e eu jogava a bola com ele lá no banco, e disse, olha, você é uma liderança, de nada. Aí ele me deu corda e eu entrei na política. Tirei 627 votos. Aí ali a bactéria da política entrou no meu sangue. Aí no outro ano eu digo, vou ser candidato a deputado estadual. Aí o Bistene disse, tá doido, rapaz? Se tu não se elegeu nem para vereador, como é que tu vai se eleger para deputado estadual? Aí foi quando eu encontrei esse mau elemento que disse, olha, eu vou arrumar um partido para você. Ele me levou para o PMN. Não, você seja mais objetivo. Você não tinha chance de se eleger em nenhum partido deputado estadual. Se continuasse filiado ao PP da época. Era PP, era? PDS, né? PDS. Aí o Romildo Magalhães, que na época governador, praticamente vetava a saída do quadro potencial de candidato do PP. E eu tinha uma certa influência sobre... Conversava muito com o Romildo, e você foi quem me procurou para que Romildo Magalhães não criasse obstáculo para me sair. A sair. É tanto que se você fosse um elemento que fizesse da gratidão um assíntese de todas as virtudes, você deveria agradecer a mim a sua iniciação na política como deputado estadual. E quem estadual. falou que lá dentro do meu quarto tem um quadro seu lá. Ainda lá? Lá dentro do meu quarto tem um quadro. Eu digo, olha... No teu quarto logo? Barretão de óleo, aquele filho do ego que me botou nessa vida doida. Porque, olha, Narciso, se tem um cara que não pode reclamar da política, sou eu. Eu tenho 32 anos de mandato, né? Então, graças a... E quanto idade? A idade, tem que dizer. Tem. Sem mentira. 60. Não. 60. 61. Então, eu sou muito grato. Essa última eleição que eu disputei, aí os caras começam a tirar, olha, Petecão, tu perdeu a eleição, pô, tirou 30 mil votos. Eu digo, porra, 30 mil votos, é muito voto, né? Tá doido, cara. 30 mil votos, porque a minha votação foi o seguinte, a maior votação que eu tirei minha, do Petecãozinho aqui, foi 28 mil votos. Quando fui candidato a deputado federal, primeiro mais votado foi a Perpétua, e eu fui o segundo mais votado. Né? 28 mil votos. Fiquei muito feliz. Aí depois veio aquelas votações astronômicas. Eu tirei 200 mil votos para o Senado. Na primeira eleição? Primeira eleição. Aí depois, na reeleição, tirei 240 mil votos.
Esses votos são meus? Não, é da conjuntura política daquele momento. Não é isso, Osmi? É isso. Gostei dessa sua conclusão. Mas eu tenho que ser justo, irmão. O cara se vangloriar, olha, eu tenho 200 mil votos. Ninguém tem 200 mil votos, pô. Eu tirei 240 mil votos. Levam aí. Naquele momento a gente fazia um enfrentamento com o PT, né? Está correto. O PT, a sua voz está perfeita. Então, aí agora eu tiro 30 mil votos. Eu digo, rapaz, eu sou muito grato, 30 mil votos, é muito voto. A deputada federal mais votada não tirou 30 mil votos. Né? Não foi a Socorro Nery, foi a deputada federal mais votada? Foi, não foi? Não. Então, eu sou muito grato e só perco a eleição quando posso perder. Aquilo nós estávamos conversando antes da entrevista. Disputei a eleição, é que o Osmi disse, o cabo no mandato de senador, ele está livre para disputar a eleição. Né? Eu tinha um sonho de disputar um mandato de governador, disputei, perdi a eleição e hoje eu estou convencido, né, que eu não deveria ter saído candidato. Mas como é que tu diz para o político, ele tendo uma oportunidade de sair candidato a governador, não perde o mandato, ele não vai ser candidato? A conjuntura política ali era muito ruim, porque nem era Bolsonaro, né, porque eu conheço Bolsonaro, e nem era PT, não era Lula. Eu fiquei ali e não cabia nessa eleição. Essa eleição não cabia. Né? Essa eleição ou o cabo era Bolsonaro ou era Lula. Né? Você vê que aqui no Acre o Bolsonaro tirou uma votação esmagadora, né? Acho que 70%, 75% dos votos. Mas hoje o nosso partido está na base do governo. Nós temos parlamentares lá que não suporto nem ouvir falar no nome do PT. Mas por conta da conjuntura política, né, nós estamos na base do governo sim. Okay. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você, claro, está convidado a continuar conosco. Até já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, 29 de maio. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Senador, houve um pequeno conflito aqui com os números, mas o senhor tem razão. Não é que o PSD tenha saído das urnas com a maior bancada, saiu com a segunda. Mas houve umas composições e aí ele que tinha, o partido seu tinha eleito 11, ganhou mais 4, ficou com 15. E o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, que elegeu 12, ficou com a segunda maior bancada. Então, o PSD é, de fato, a maior bancada. É a maior bancada do Senado. Nós tivemos várias adesões ultimamente, você tem razão. Nessa última reunião, o ministro Dino, vocês fizeram em Brasileia, né? Você está íntimo, né? Quem chama ele de Dino é a Perpétua. Dino. Mas eu acrescentei ministro. Que dá uma certa formalidade, né? Ministro Dino. Mas se eu dissesse o Dininho... Não, mas ele é o Dinão, o bicho é grande. Além dos 91 milhões que já estava lá contingenciado, quer dizer, não foi nada acrescentado, quais as principais ideias que vocês trocaram durante essa reunião para tentar... Eu não digo resolver, que seria uma pretensão muito grande. Muita ousadia, né? Mas pelo menos para minorar, diminuir essa insegurança, quer de entrada de armas, quer de entrada de droga em nosso país, já que somos vizinhos de dois queridos países, Bolívia e Peru, que infelizmente são produtores de coca. Quais foram as principais discussões? Esperando as suas fronteiras, a Colômbia. Que é a questão dos laboratórios, né? Osmi, eu quando assumi a presidência da Comissão de Segurança lá no Senado, eu marquei uma agenda com o ministro, né, Flávio Dino, e pedi que ele me recebesse lá no Ministério. Ele de pronto me recebeu. Eu fui deputado federal junto com o Flávio Dino. Ele foi deputado federal. Aí eu disse, eu vou cutucar esse cara. Eu digo, ministro, todo mundo fala, e você acabou de falar aqui,
né? E eu que nasci e me criei no Acre, você também, isso aqui também já é acreano, fala que os dois maiores produtores de droga do mundo é o Peru e a Bolívia, né? Isso a gente ouve isso todo dia. Cara, e por que não fazer esse enfrentamento? É muito mais fácil, e isso aí os especialistas que me dizem, que é muito mais fácil combater o tráfico aqui na fronteira do que combater nos morros do Rio de Janeiro. Sim. E eu não sou nenhum especialista. Eu digo que eu vou provocar ele. Eu digo, vamos fazer um seminário para discutir as alternativas, saída para fazer esse enfrentamento. Eles, vamos, Petecão. Eu digo, meu Deus. Eu digo, não, mas não é em Rio Branco, não, é lá na fronteira. Aí ele disse, na fronteira? Aí tem que ver o negócio da segurança, marque a data e escolha o município. Aí digo, rapaz, o cabo é macho mesmo. Aí liguei para os prefeitos, o Sérgio, lá em Epitaciolândia, liguei para a Fernanda, liguei lá para o menino de ACI Brasil, para ver as estruturas. E vi que a melhor estrutura, que lá em Brasileira tem o Senac, né, um prédio novo, bonito, e acertamos com o ministro, com a equipe dele, ele formou lá um GT, um grupo de trabalho, e ficamos discutindo, e ele topou o desafio. Para mim, aquilo ali, e aqui eu quero agradecer a prefeita Fernanda, ela criou toda uma estrutura, né, foi bonito lá, atendeu muito bem. 2 aviões, pousou lá em Cobirra, pousou em Cobirra. Foi em Cobirra. Né? Cobirra. Brasileira e mas porque se nós pousássemos em Rio Branco, tinha que andar 240 quilômetros. E por conta da segurança, pousou em Cobirra, um avião da Polícia Federal e um avião da Aeronáutica, do Ministério da Defesa. O mais importante de tudo isso para mim foi a simbologia desse encontro, porque nunca teve isso. As autoridades da Bolívia estão lá? Todas. Bolívia e Peru. Foi mesmo? Bolívia e Peru. Agora, foram feitos alguns acordos, né? Por exemplo, a nossa Polícia Rodoviária Federal, estava todo, o secretário, os diretores todos lá. A nossa Polícia Federal, estava todo mundo lá. Né? A nossa Polícia Militar, né? A Polícia Civil. Esse trabalho que esse rapaz faz, esse Rêmulo, né? Do Gefron, esse cara prende droga todo dia, cara. E ele deu um depoimento lá que ele não tem um barco para andar no Rio Acre. Um barco. No dia que ele mudou a rota, que eles trabalham muito aqui na BR-317, né? Sem ramais. No dia que ele mudou a rota, que ele pegou um barco e foi pelo Rio Acre, pegou 100 quilos de droga. Um dia, uma vez. Então, imagina quanta droga entra aqui pelo esse Rio Acre. E aí o Rio Acre, o riozinho ali tem acesso à Transacriana, né? E isso é tudo, essa reserva Chico Mendes, é tudo varado de ramal. E tudo dá acesso ao Sei Brasil, dá acesso à Brasileira. Então, se o governo federal, por mais que o governo do Acre se esforce, né? E aqui a gente tem que reconhecer esse bom trabalho que a nossas polícias realizam aqui no Estado. Mas por mais que ele se esforce, se ele não tiver o apoio do governo federal, é chover no molhado, é impossível, porque a fronteira é imensa. Eu tenho um sonho, já falei lá com o general, o comandante das Forças Armadas, levar um pilotão do Exército para o Jordão. Nós temos em Assis Brasil, né? Nós temos em Santa Rosa do Purus, aí pula o Jordão, vai ter lá em Taumaturgo. Isso aqui tudo é a mesma fronteira, é com o Peru. Ô, Petecão, senador, além de uma extensa fronteira com os países que você acabou de citar, nós ainda temos que levar em consideração, do ponto de segurança do territorial, é que essas fronteiras são secas, Osmir. Fronteira seca, você só isola fazendo o que o Trump queria fazer nos Estados Unidos e muitos presidentes. É um muro. E o muro é uma figura antipática, né, Osmir? Mas aí, Narciso, permita-me entrar nessa conversa. Hoje, com a tecnologia que tem o mundo, não dá para você ter ou satélite, ou sei lá o quê. Drones. Tudo. Inclusive lá ele fez a doação de drones, acho que entregou 20 viaturas para esse programa do Pronasci, né?
assumiu o compromisso. E eu vi a imprensa aí batendo, né? O ministro disse que estava dando 91 milhões. Ele disse que lá no Ministério tinha à disposição do governo do Acre 91 milhões. Porque o governo passado criou uma burocracia tão grande que os governos estaduais tinham dificuldade de acessar o recurso. Ele disse, gastem o dinheiro que está lá, que eu quero ajudar mais. Agora, o que eu vejo que o mais importante dessa vinda do ministro Flávio Dino, primeiro foi quebrar esse paradigma em que ministro, eu falei para ele, meu irmão, tira a bunda do ar-condicionado e vamos andar. Eu falei isso para o presidente Bolsonaro, quando ele era presidente. Eu fui lá várias vezes, eu era vice-líder do Bolsonaro, eu disse, ô presidente, o senhor quando for nomear um ministro, for nomear um secretário, um diretor, uma pessoa dessa importante, manda o cabo passar 2 dias lá no Jordão, passar 2 dias lá em Santa Rosa, para ele conhecer o outro Brasil, porque é outra realidade, Osmir. Sim. As pessoas se encastelam ali em Brasília, Narciso Mendes, sabe? Esquece que aqui tem um povo que diz, olha, eu sou a favor da preservação da Amazônia. Mas ele esquece que o caboclo que mora lá, ele tem família, ele tem filho que estuda. Na campanha, eu fui de Mané Urbano até Santa Rosa do Purus, no verão, coisa de louco. Eu e o Tota Filho. 18 horas de voadeira, que o rio está seco, só rebatendo naqueles barrancos de areia. De noite. É outra realidade, amigo, é um outro Brasil. É muito bonito você ser a favor da preservação da Amazônia. Eu sou a favor da preservação da Amazônia. Mas eu sou a favor também da preservação daqueles seres humanos que moram lá dentro da Amazônia. Então eu penso que agora, nesse governo, e é para isso que eu vou fazer de tudo para fazer desse meu mandato uma ferramenta, um instrumento, para que a gente possa roubar o Narciso Mendes. Em Acrelândia, eu estou em 17 caminhonetes em Acrelândia. Roubaram? 17 caminhonetes naquela zona rural ali, dos fazendeiros, dos colonos. E aí essas caminhonetes, os caras atravessam ali em Praça de Castro e vão trocar por droga. Mas, senador, Petecão. L. Petecom, os bolivianos chamam L. Petecom. Você acabou de tocar num assunto que a gente vem debatendo sempre aqui, que é a questão desenvolvimento e meio ambiente. Certo. Eu também fiz uma viagem lá da fronteira do Peru, até com Wagner Salles, até Porto Valdo, levamos 15 dias no Rio Seco. Não era em voadeira, não. Qual era a fronteira lá? É lá, a última, ela é quase na Serra do Moro, lá Sei. 15 dias, com o motoristazinho, tomando banho com os pés na lama, às 5 horas da tarde. Ali o que eu vi é o cidadão vivendo no século XIX. O cara não tem chinelo para calçar. No século XIX. Aí eu pergunto para ti o seguinte, agora recentemente, eu sou totalmente contrário a Marina Silva ter sido escolhida ministra do Meio Ambiente, porque ela é monotemática. Ela não consegue, parece, conciliar desenvolvimento com o meio ambiente. Vamos ver essa questão da estrada. Mas você não é a favor do que esses médicos fizeram com a Marina. Um dia desse a Marina contraiu um Covid, o médico disse que aquilo ali é absurdo. Disse que estava com pena do vírus da Covid. Não. Ela deu uma de Magnum Alta. Não foi a Marina que deram a Marina. Eu fui para o Egito na COP. Eu estava lá. Nós não temos, e aí eu fico feliz porque ela é daqui. Não tem ninguém mais querido nesse mundo do que a Marina. Não existe. Eu digo para você que eu estava lá. Mas é porque ela defende uma causa que interessa ao resto do mundo. Não sei se interessa a nós. Mas você também não defende o que ela quer fazer agora, não, né? Não, mas deixa eu concluir. Mas o que ela quer agora? Mas deixa eu concluir. Ela está atrapalhando o próprio governo. Isso é coisa do governo mesmo, não estou dizendo não. Permite concluir. Essa estrada que vem, passa de Porto Walter, vai a Tamaturgo, vai até o Jordão, não sei, e depois até Cruzeiro. Essa é uma estrada útil, não tem nada a ver, proteção de meio ambiente, se cria mecanismo de proteção. Agora, impedir... Tu está falando da estrada Papucalpa, né? Não,
a outra que passa ali pela Serra do Divisor. Impedir que se faça um estudo de impacto ambiental. É para Que é isso, então? Não, e agora mesmo Osmi Lima. o estudo da pesquisa de petróleo Osmi é um Lima. mero estudo. Osmi Lima, nós temos que se preocupar, sabe com o que é? É com a nossa BR-364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Se nós não temos estrada para Cruzeiro do Sul, como é que eu posso estar pensando em ir para Pucal, para Osmi Mas, no Lima? entanto, isso aí é para um estudo, meu amigo. Quando tiver dinheiro. Osmi, o que eu quero é que o povo do Juruá não fique isolado, que Sim, a mas sua isso todos terra... nós queremos. Agora, isso não impede de que alguém faça um estudo para ver como é que vai ficar essa estrada. Aí, o movimento ambientalista é muito forte no mundo. A Marina é idolatrada como foi idolatrado Chico Mendes. Isso é muito simples. Por quê? Porque eles atendem notadamente as ONGs. Eu propus uma CPI sobre as ONGs. Está tendo lá agora. Lá Pois no é, Senado. naquela época não aprovaram. Quem me auxiliava eram as Forças Armadas, com dados. Por exemplo, Brasília tinha mais ONGs em Brasília de menor abandonado do que menor abandonado. Na Amazônia são 11 mil. Na 11 mil Amazônia. na Amazônia. Olha, nós não podemos generalizar, gente. Tem muita ONGs aí que ajudam o país. Né? Deixa eu meter o meu bedelho aqui. Então, meta senador. mesmo. Senador, o Brasil, orgulhosamente, evitou nos últimos 6, 8, 10 anos que nós enfrentássemos a mesma crise que a Argentina está enfrentando. A quem é que nós agradecemos essa situação? Ao agronegócio. Sim. Ao agronegócio. Aí você diz, e o agronegócio representa tudo? Eu digo, não, representa muito. Representa muito. Se você imaginar, 60% do nosso comércio exterior, o superávit, é devido aos produtos do agronegócio. Na ordem, soja, milho, Carne. e carne. Acontece o seguinte, quando é muito fácil também, que eu não satanizo, eu só tenho elogio a fazer o agronegócio. Mas eu acho que o Brasil precisa resolver um problema nesta área, Osmar. Eu acho que o grande produtor, que é o responsável por essas receitas, não pode deixar de socorrer o pequeno agricultor. Eu posso lhe dar uma informação? Peraí, eu estou já concluindo. Aí entendo que essas duas atividades deveriam ser complementares. Elas deveriam um se somar a outra. Se você me perguntar, Narciso, e o MST? Eu acho que o CMT ou é uma ameaça, ou eles se acham que ameaçam o país. Eu acho. Agora, nós também, não é bobagem. Nós estamos convivendo hoje com 3 CPIs instaladas no Congresso Nacional e tem 2 engatilhadas para começar. Serve para quê? Eu digo, quer dizer, nós montamos uma CPI do MST que eu temo severamente que ao final dessa CPI a crise entre o pequeno agricultor e o grande agricultor venha a ser acirrada. Deixa eu só te dar um exemplo. Almir, deixa eu só te dar um exemplo aqui. Tem um colega lá, senador, ele apresentou uma proposta. Quem é ele? Eu ia preservar o nome, mas eu vou dizer. Flávio Bolsonaro. Ele quer tipificar as invasões como crime de terrorismo. Que ele tem uma briga declarada com o MST. Agora, tu imagina se nós radicalizarmos e tipificar as invasões como crime de terrorismo, acho que ou é 30 ou é 40 anos apenas, né? É rigorosíssimo, né? O senhor advogado deve saber. Se nós for tipificar aqui essas invasões que nós temos aqui em Tancredo Neves, aqui no entorno de Rio Branco, botar esse povo tudo na cadeia, tem presídio para eles.
Não pode radicalizar, Não pode, nem para a direita, nem para a esquerda, homem de Deus. Nós temos que procurar o meio termo. Mas aí... Meio termo, não pode radicalizar, eu concordo. Agora, hoje me ligou... Que tem que proibir, tem. Mas já tem lei, já tem lei para isso. Terras produtivas. Mas não tem lei para isso? Tem lei, rapaz. É só... Mas não aplicam. Mas tem que aplicar. Não Agora, aplicam. criar... Sim, senador, mas já tem lei também para punir quem mente. E por que querem criar mais coisa para calar a boca do brasileiro? Não é mais coisa. A outra coisa, o senhor disse que a CPI é brincadeira e tal. Então o senhor abre mão da missão principal do Congresso, que é investigar? O senhor não quer investigar nada? Não, eu estou dizendo a você que o momento que o país atravessa não nos dá o luxo de nós perdermos tempo com os CPIs que a gente sabe que não leva a nada. O Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, disse na TV Cultura, na semana passada, ele comparou o movimento de 8 de fevereiro, de 8 de janeiro em Brasília, aquele vandalismo, com as invasões de propriedades rurais. Ele disse que é a mesma coisa. O senhor discorda ou concorda? Você sabe qual é o partido do Carlos Fávaro? Sim. Qual é? Seu partido. É o PSD. É meu amigo, é senador. Inclusive, me incumbiu de uma missão, né, de um programa Mais Amazônia Sustentável, né, para que a gente possa fazer um trabalho aqui, e tem muito dinheiro desses fundos, né, muito dinheiro, desses fundos internacionais aí, para investir na Amazônia. Se nós pegássemos, eu vou pegar a BR-317, que você conhece, lá do quilômetro 90, que é a divisa com o estado de Boca do Acre, não é isso? Né? Você teve terra ali, não é isso? Sai do 90, vai até Assis Brasil. Não precisa, Narciso, derrubar um pé de árvore. Já são todas terras degradadas à margem dessa estrada. Mas, senador, continuando com essa sua... Não, mas rapidinho, o senhor concorda ou não com o seu colega de bancada? Não, eu acho que aquilo que houve no Senado, no Congresso, né, naquele dia 8, aquilo foi um absurdo, aquilo é uma agressão, claro. Aquilo ali é inconcebível. Sim, eu não conheço ninguém em sã consciência, com exceção de alguns doidos, que hoje me ligou um cara, olha, você tem que votar a CPI. Eu não tenho meu tempo. Se o cara pegasse todos aqueles que destruíram o nosso patrimônio, que aquilo é patrimônio nosso, é do povo brasileiro, né? E fizesse ele pagar, eu até topar, mas não vão pagar, o cara vão pagar com pena, nego que vai ser condenado aí para tirar 20... Mas, senador, dentro do que você está colocando aí, criticando um pouco a CPI, que é um papel do Congresso Nacional, eu queria saber o seguinte, você não acha também que o judiciário está abusando de seus poderes no país neste momento? O senador responde daqui a pouquinho, tá bom? Acho. O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? A pergunta do Osmir, tá bom, Osmir? Tá bom. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte amor de Deus, do nosso programa de hoje. Não. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do programa de hoje, Tribuna Livre. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua audiência, você da capital e também do interior. Vamos mostrar aqui a obra que está sendo finalizada pelo nosso caricaturista, Daniel Cabral. Daqui a pouco o senador Sérgio Petacão vai ganhar mais um presente. Eu quero ver se ele faz milagre, se ele deixar o Petacão bonito. Eu digo que ele é bom. Ele está ali com 2 folhas. Eu estou vendo, ele está suado. A cabeça do Petacão aqui. Que é isso? Foi o senhor que falou. Ele dá o chaveco, né? Osmir, refaça a pergunta para o senador Sérgio Petacão, lembrando que ele não respondeu a pergunta que eu fiz no finalzinho. Tá bom, lá, depois né? ele responde as duas. Né? A pergunta que eu fiz, você não acha que o Poder Judiciário vem abusando exageradamente, eu ainda acrescentaria, hoje no país, e eu posso citar aqui, eu levaria todo o programa para citar algumas aberrações que, notadamente, o senhor Alexandre de Moraes, ministro, vem tomando... Eu já ia lhe corrigir, ainda bem que ele citou o nome, porque quando ele bota o Poder Judiciário, ele generaliza e bota todo mundo. Não vou juiz de primeira instância, nem de segunda. Ainda bem que você... Notadamente, o senhor Alexandre de Moraes. Agora mesmo,
como é o nome do seu colega, Marcos Duval? Marcos Duval, senador. Tá. Mandou uma intimação, porque ele fez uma declaração lá e está intimando. Ele pegou, rasgou onde? E disse isso aqui é pro lixo. Tá bom. O único que teve uma postura digna foi o seu colega, seu amigo, que é meu amigo também, o Renan Calheiros. Renan Calheiros, quando era presidente do Senado. Que o senhor Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, mandou a intimação para ele lá, Narciso, está afastando ele da presidência. Ele mandou botar o oficial de justiça para fora com o recado de que ele não tem poder para isso. E não tem mesmo? Não tem. Então hoje há um abuso, uma violação constante da Constituição, notadamente por parte do senhor Marco Aurélio. Tá, não. Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. O Osmir Lima. Marco Aurélio já está até aposentado. Osmir Lima, deixa eu te falar. Eu vou dizer o que eu penso. Eu não sou o dono da verdade e nem você é o dono da verdade. Você não pode generalizar o judiciário. Ainda bem que você nominou o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que hoje ali o nosso judiciário, as decisões do judiciário, ela beneficiam mais do que prejudicam. Excessos. Lá no parlamento existe excesso. Quantas vezes eu vejo alguns colegas ali subir naquela tribuna, falar um monte de besteira. Lá na Câmara, então, que são 513, eu vejo lá uns malucos falando coisa que não tem nada a ver. Excesso existe em todos os cantos, mas eu não posso generalizar. Eu sou daqueles que reconheço o trabalho judiciário. Eu conheço muitos ministros totalmente equilibrados, tomam decisões, não gosto de chamar atenção, porque o que a gente está vendo hoje, e eu tenho dito para alguns colegas, se o cara, um dia desse um pastor me ligou, olhe, você trouxe um ladrão para o nosso estado. Eu digo, ladrão? Quem é o ladrão que eu trouxe? Esse Flávio Dino, eu digo, o senhor está me dizendo que o ministro Flávio Dino é um ladrão? Então, excesso, para que isso? Excesso. Isso não ajuda, radicalismo não ajuda. Só um minutinho, mas o senhor não respondeu a pergunta. O senhor aprova ou desaprova os atos do doutor Alexandre? Não, eu não disse para ele que eu sou contra qualquer tipo direito de fala. Radicalismo. Sou contra. Agora, o que ele não pode fazer é generalizar. Não estou generalizando. Dizer que o judiciário... Agora, ele tem o apoio dos seus pares. O Alexandre de Moraes tem o apoio dos seus pares. Senador, mas, amigo... Qual é a providência que o Senado... Boa pergunta. Senador, só um minutinho, Alessio. Qual é a providência que quem pode ou entrar com impeachment, pelo menos dar um alerta, um aviso, olha, te acalma aí que tu está exagerando. É o Senado. Por que o Senado não faz? Olha, nós somos 81 senadores. 81 senadores. Eu nunca vi, tu já viu alguém ser... Eu nunca fui questionado pelo Supremo, eu nunca vi o nosso presidente ser questionado pelo Supremo. Agora, lógico que tem uns colegas lá que se excede, cara. Esse Marco Duval que tu falou aí, né? Mas defender o Senado é CCD? Não, ele não defende o Senado. Ele defende os pontos de vista dele lá. Não, e outra coisa, o senador e o deputado são invioláveis por quaisquer palavras da Constituição. Não, mas não me dá o direito... A minha imunidade parlamentar não me dá o direito de chegar aqui e dizer, Narciso, você é um bandido, você é um seragão. Não entra com ação, Narciso, vai entrar com ação contra você. Só um minutinho, Narciso, vai entrar contra você. Agora, o que não pode é a omissão covarde do Senado Federal de hoje. Principalmente do presidente. Do Senado. Acima de tudo, do presidente. Essa é questão política. Eu já acho que foi o melhor presidente que nós tivemos. Senador. O melhor, senador? Meu Deus Sério? do céu. O presidente do Senado? O senhor está falando cara, sério? esse cara hoje... Muniz, ele foi o equilíbrio. Por favor, Muniz. Vamos ouvir o Narciso. Vamos lá. É o que eu acho. Não, tudo bem. Primeiro, nesse particular, eu quero render todas as homenagens do mundo ao atual presidente do Senado. Que é uma das figuras... Equilibrado, rapaz. Um dos homens mais equilibrados. É tanto que ele se manteve Muniz, tranquilo quando era presidente do Senado com Bolsonaro presidente e está sendo com Lula presidente.
O comportamento eu dele tenho não tem opinião mudado. divergente. Mas Opinião divergente. isso é democracia. Eu não sou obrigado a Eu concordar acho, com Narciso, você. ao contrário, eu acho que ele é um omisso. Não. É um omisso. Entrou pra história. por covardia. Ô, Petecão, eu tenho, volta e meia, fora das imagens externas, eu tenho discutido muito com o Muniz e muito com os meninos. E tenho dito o seguinte, nós só temos 3 poderes. 2 deles advêm da soberania popular. Concordo. O presidente e os parlamentares de todos os níveis, os prefeitos e os governadores, são eleitos pela vontade popular. Mas como esses poderes vivem permanentemente em conflito, pela natureza e pelo interesse. Você hoje é o interessado em fortalecer o seu partido, né? Lógico. Flaviano Melo em fortalecer o PMDB. Aí vem Márcio Bittar em fortalecer o partido que ele está. Tá E certo. assim sucessivamente. Está correto. Aí nós teríamos que ter um poder para arbitrar. Esse poder para arbitrar não depende da vontade popular. É o poder judiciário. E a esse poder judiciário, por incrível que pareça, lhes é dado o direito obrigatório de errar por último. Ele tem o direito. O juiz, infelizmente, até por ser humano, é o último que tem o direito de errar. Então, quando a gente hoje critica o Alexandre de Moraes, que eu tenho na melhor das contas, Meu e Deus. respeito, e respeito que você o tenha na conta que você assim desejar. Mas não é bem assim, Agora, Narciso. Não é bem, Osmir. você está colocando de uma forma simplista, secretário. Não, simplista não. É o ponto de vista Mas, dele. Osmir, eu nunca... É um violador da Constituição, respeita a muito sua... mais. O que você está dizendo. Agora, o que está acontecendo Ai, é que... Osmir, você não é o dono da verdade, Osmir. Mas eu não sou analfabeto que não sei ler aquilo que eu fiz. Tá certo. Você não é o dono da verdade. A Constituição que nós fizemos E está lá. está lá escrito e ele Tá lá. contradiz e muitas vezes prejudicando o Congresso Nacional, legislando no vácuo do Congresso. Você dizer que o presidente do Senado é uma pessoa desqualificada, despreparada. Rapaz, Não, eu falei, colocasse não isso aí foi, pra não votação coloque aqui no ar. palavra na minha boca. Não, mas no Acre, no Acre já disse. Não é só As no Acre, pessoas. não, senador. Não, Só no Acre, não. Rapaz, Senador, se o ministro do Supremo Tribunal mandasse aprender o seu celular... mas não vai mandar prender o meu celular, Mas porque não, eu não faço se nada de mandar- errado. E o que ia fazer errado? Ele é o tutor da nação. Ele não, rapaz. Ele é que tem que dizer o que o brasileiro faz de certo ou errado. Eu nunca vi dizer que nenhum ministro mandou lhe prender. Eu nunca vi ninguém dizer. As pessoas que estavam envolvidas naquele momento, eles têm que ser investigados. Eu não estou rapaz. discutindo isso. Não, mas eu estou tá discutindo sim. uma Tá. série de questões. Tá. Eu não disse, Tá. não coloco palavra na minha boca, eu não Tá. disse que o seu presidente lá é um desqualificado. Eu disse que ele é um omisso. Mas, meu irmão, me explique. É omisso de não abrir pelo menos um processo que todos os seus colegas que não têm compromisso com o atual momento estão pedindo que ele abra pelo menos um processo de impeachment para ouvir, dando o direito de defesa para ele. O presidente, ele tem que manter o equilíbrio da casa. Mas não tá mantendo. Ali tem uns 2 ou 3. Ô, Não senador, tá. Não está mantendo. A maioria absoluta ali. Senador, Deixa eu só contar um episódio aqui. então, eu serei breve. Ajudar eles. Eu serei breve. Senador, a nossa república foi proclamada no dia 15 de novembro de 1989. 1889. Nós estamos com 130 anos de república. Você sabe, até hoje, em que presidente da república o Senado deixou de aprovar o nome indicado pelo presidente da república para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Só no governo de Floriano Peixoto. Sabe por quê? Porque, embora faça-se necessário que a indicação parta do presidente da República,
A maioria do Congresso, do Senado, a quem compete aprovar, ratifica o voto. Isso é uma realidade intangível. Sim, mas o que tem a ver com essa discussão? O Alexandre Moraes. Não, mas o Alexandre Moraes, ele não pulou pela janela, não, rapaz. Ele foi votado pela. E ainda tem Se ele ser votado, não quer dizer nada, essa é a regra. Quer dizer, agora, sim, quando ele chega lá e começa a descumprir ou exagerar ou abusar do mandato que lhe foi conferido, indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado, sim, claro que alguma coisa tem que ser feita. Então, em 140 anos, nunca nenhum ministro supremo... Mas nenhum fez esse... Qual é a história? Vai para a história, ver qual foi o ministro do Supremo que abusou tanto quanto estão abusando há hoje. bem pouco tempo era o ministro lá, era o Gilmar. Marco Aurélio. Gilmar. O Gilmar Mendes tem que ser caçado. Agora, mas eu vi. Mas não esse povo. Eu estou 16 anos Não fazia ali. nem 10% do que ele É isso. fazia Agora, nada. nós estamos vivendo um momento crítico. O chefe da segurança lá do Senado, o nome dele é Morales. Quando eu fui primeiro secretário, foi quando o Morales assumiu a primeira secretaria. Naquele dia 8 de janeiro, eu estava lá em Alagoas. Eu estava na casa de um amigo, e aí tinha uma turma lá que era bolsonarista, o cara, ei, invadimos o Congresso, invadimos o Congresso. Aí eu olhei assim, o cara vibrando, outro chorava, abraçava. Aí eu me afastei, peguei, porque existe muita fake news naquele negócio que vai invadir. Aí eu digo, não acredito que esses caras invadiram o Congresso. Aí eu me afastei, aí eu digo, Morales, eu estou aqui em Alagoas, estou te ligando para saber. Ele estava na Bahia, de férias com a família. Disse, Petecão, pelo amor de Deus, os caras invadiram o Congresso. Estou louco aqui querendo pegar um avião para voltar para Brasília agora. Cara, aquela cena ali é muito triste. Aqueles caras destruindo. E eu vejo pessoas como Osmir na mesma linha, acha que aquilo é normal. O Muniz acha que aquilo disse isso. Não, eu não estou falando que ele disse agora, não. Você acha super normal. É normal? Eu falei isso quando? Não, mas você... Não, condenamos aquilo. A impressão... Porque o que o cara está fazendo é julgando essas pessoas. Não estamos falando nesse processo, ninguém nem tocou Mas nesse assunto. Mas eu estou dando um exemplo. Nós condenamos. O Alexandre Moraes não, você está fazendo, sendo irresponsável falando o disso Alexandre aqui. Moraes está fazendo, a não ser chamar esses caras na catraca. Esse aí é um papel que ele tem que fazer e ninguém entrou nesse detalhe. Mas ninguém entrou nesse detalhe. É isso que ele Por está exemplo, ele fazendo. chamou na catraca o ministro da Justiça? Hã? Ele chamou na catraca já o ministro da Justiça? Qual o ministro? O ministro da Justiça do governo. Não, porque ele fez Ele agora tá uma com 8 afirmação dias no mandato. absurda. Flávio Dino era ministro há 8 dias naquele tempo, na época. Ele chamou na catraca o ministro? O Muniz chega a ser Não, deixa eu- hilário deixa eu- essas teses Não. de vocês. O Chamar o Flávio Dino. Se o Flávio Dino foi vocês- que vocês- repudiou isso aí. Ele fez uma pergunta em relação ao ministro. O senhor veio no movimento de 8 de janeiro? Não, eu estou falando que essa Confundiu as revolta. coisas. Essa Nós não revolta tocamos em movimento de 8 de janeiro. Nós condenamos esse movimento. Quero deixar isso claro. Sim, Você está jogando em cima de mim Não, mas uma coisa que eu não disse. mas o que o Alexandre Moraes está fazendo. O que ele está fazendo isso aí está certo nesse Tá particular. certo? Sim, Pô, sim. tá bom, então. Eu estou dizendo é nos excessos cometidos em outras áreas, não nessa. Por No exemplo, ativismo. por exemplo, esse negócio esse projeto da fake news, né? É. Isso é absurdo, cara. Eu não tenho o direito de pegar um microfone aqui e ficar agredindo. Eu não tenho o direito de ir para a rede social e ficar chamando o cabo de bandido, ninguém de ladrão. Não é para isso. Mas tem que lei serve. já para isso. Não é para isso Não, que Mas tem serve. lei. Antes de ontem, o Parlamento Europeu acabou de multar em 1 bilhão e 500 milhões de dólares Facebook, Twitch, TikTok, por espalhar fake news. Ou nós deteremos as fábricas de mentira e de agressão que está acontecendo na rede social, ou então nós vamos chegar ao final do mundo, Osmir. Sim, mas eu pergunto para ti Ei, o seguinte: quem é que pode dizer para mim O último exemplo. quem é o que eu devo ou não dizer? É o último exemplo. Um dia desse Quem é que deve? Um dia desse estava no meu gabinete um prefeito, aí ele disse, não é Petecão, conveniente, eu digo que é fake Petecão, news. tu tem que ter cuidado com esse negócio da fake news. Eu falei, como assim?
disse, não, rapaz, o pessoal lá, eu tenho uns amigos meus fazendeiros que estavam chateados contigo. Eu disse, mas o que é que eu fiz? Aí eu digo, prefeito, deixa eu te dar um exemplo. Um vereador sobe na tribuna da Câmara, aí diz que o senhor roubou 500 mil reais. Sem prova nenhuma, lhe faz uma denúncia. Ele disse, eu mato ele. Eu digo, o nome disso é fake news. Mas isso, rapaz, isso é muito a bruto. justiça brasileira já tem Mas mecanismo depois para que o cara combater jogar Dentro da lei. Depois que jogar o nome na O mundo vala. não tem. Quem? Muniz, não fale pelos cotovelos. O mundo todinho está regulamentando as redes sociais. mas- o mundo inteiro. Nem hoje não tem jurisprudência. Nós não temos lei. Regulamentar é uma coisa, Narciso. E é- Agora, dizer o que Não. eu devo ou não falar é outra coisa completamente diferente. Agora, eu não posso, né? Eu não tenho esse problema, que eu respeito as pessoas, né? Você nunca vai ver o petecão, né? Do jeito que eu gosto de ser respeitado, não é porque eu tenho uma imunidade que eu vou subir na tribuna do Senado, me dá o direito de ficar Tá correto, Petecão. agredindo meus Tá correto, adversários. tá correto. Porque É isso, não é isso, imunidade parlamentar não é para isso. Não é para E nem liberdade de opinião. eu estou lá na Comissão de Segurança Pública, está lá o Marco Duval, eu chamo o ministro, numa audiência lá na minha casa, isso me dá o direito de ficar chefe. Sabe a coisa, se tu tá lá na tua casa e diz, ô Osmir, vamos tomar um café lá em casa. Aí o Osmir vai lá para tua casa tomar um café. Chega lá e diz, olha, filho de uma égua, e agrediu o Osmir. É a mesma coisa, eu sou presidente da comissão. Osmir, Petecão, deixa. Mas é diferente, Petecão, é diferente. Deixa eu Que fazer. diferente. Deixa eu fazer a seguinte Isso comparação. aí não é visita de Petecão. compadre, não. E nem aquela casa é uma casa de compadre. Osmir, deixa eu te fazer uma coisa. Eu queria que alguém que estiver nos ouvindo por aqui diga, eu sou a favor da liberdade de expressão de forma absoluta. Não tem ninguém. a favor. Aí eu quero, aí eu, cidadão, eu dizia, faça o seguinte, mande um retrato da sua mulher. Manda o retrato da Isso. sua mulher. Aí eu vou pegar o retrato da mulher dele, aí tira a cabeça dela, aí bota um corpo de uma cidadã saindo do motel acompanhada com outro homem. Acabou com a vida da mulher. Na lógica que o Osmir Muniz está falando, Isso. eu tenho a liberdade de fazer isso. Você processar com quem fez isso. Quem fez isso Dentro tem do que ser processo processado legal. das leis. Aí depois que o cara aí vão acabou dizer- com a vida dele, tá na lama, qual é o processo que cabe Como aí? é que rapaz? tu pensava, Narciso, quando tu estava aqui na televisão chamando o governador de ladrão? Hein? Mas, Chamava o governador de ladrão. E aí, Agora, é um direito teu ou não? Você deu várias vezes o governador? Não era. na campanha? É um abuso do meu direito. Não, eu disse que a ele que ministra processasse. tinha dito. Eu não, A ministra não disse? não, Aí que tá. não, a ministra Infelizmente, o programa está bom demais, mas acabou. Infelizmente. Doutor Narciso, suas considerações Cadê meu finais, presente? antes que ele faça aí a entrega do... Eu quero dizer que eu passei esse programa o tempo todo constrangido. Não, Sabe por quê? Porque eu me vi obrigado a ficar inteiramente do lado do senador Petecão, contrariando o meu velho professor Osmir Lima, e a teimosia. Mas é a democracia. A teimosia. Petecão, contribua com uma coisa nesse país, você como senador da República, porque você sabe que na nossa República os nossos poderes só se igualam no Senado, né? Você tem o mesmo peso de um senador de São Paulo. são 3 de cada estado. Porque eu fiz agora pesos e contrapesos aqui, né, com os mil. Então, o que é que eu quero? Ou este país acaba com a polarização Aliás, frios, né? entre eu não digo mais nem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está morto e sepultado, politicamente. Mas o bolsonarismo está vivo. Esse é que é o cara. O Lula poderá até morrer neste mandato, politicamente, estou falando politicamente, mas o lulismo vai continuar. Então, o que nós temos que acabar é com essa polarização. Com a Argentina, foi o peronismo. Perón morreu há 40 anos atrás. E foi o peronismo que levou a Argentina à situação que ela se encontra agora. Osmir Lima. Olha, Rapidinho, não, só para
eu fico triste, meu amigo. Você sabe que eu tenho um carinho por você. Quando eu vejo isso, né, essas posições radicais vindo de pessoas com formação, isso me assusta. Quando eu vejo um ignorante falando... Osmir é bem informado? Não, eu tenho o Osmir como uma das pessoas mais preparadas desse Estado. Isso me preocupa, porque quando eu vejo às vezes eu chego num lugar e digo, porra, agora tu tá do lado do PT. Quem enfrentou o PT aqui não foi eu a minha vida toda. Você... que ninguém toma de mim. Esse direito. Tá bom, já falou. O PT não foi eu. Não, senador, mas não foi a vida toda. Só foi 8 anos presidente da Assembleia com o apoio do PT. Então não foi a vida toda. Não, eu nunca fui petista. Pois eu não tenho nenhum foi constrangimento e eu lamento muito que um senador da República pense como você pensa. Com todo o respeito que eu lhe tenho. Claro. Entende? Aliás, é contrário à grande maioria dos que pensam. Contrário à grande maioria dos que pensam. Essa nação precisa voltar à normalidade. Não pode ter um poder com superpoderes. Com superpoder. O poder judiciário hoje no Brasil, sim, está com superpoderes em detrimento do executivo e principalmente do legislativo, O senhor acha que tem se transformado. Você acha que o poder judiciário do Estado do Acre se comporta de estou falando no Supremo. Não, eu estou falando daqui. E nós não temos poder judiciário aqui. Não, mas eu não estou falando daqui. Nacional. Não, não tem negócio nacional, não, rapaz. Então, deixa eu explicar. O judiciário é Se só você quer que eu explique? O Supremo Tribunal Federal. Pronto. o STJ. O STJ. STF. É que eu lamento. Tanta coisa abusiva acontecendo e um senador ter essas ideias e vir expor aqui no seu reduto essas ideias. Eu lamento muito você ter essas ideias. Eu lamento e fico muito triste quando eu ouço isso, essas posições radicais de pessoas totalmente despreparadas. Eu ouço isso todo dia. O cara diz, olha, Petecão, nós temos que invadir o Supremo. Eu digo, meu Deus do céu. Petecão tem que matar o Alexandre de Moraes. O cara me ligou um dia desses e disse, olha, Petecão, por que tu não dá uma surra no Alexandre de Moraes? Eu digo, por que tu não vai lá dar? Vai lá, tá? Rapaz, não pode ser assim. Não é porque eu tenho divergência com o Alexandre de Moraes que eu vou condenar o judiciário todo. Mais cedo ou mais tarde ele vai pagar. Quem está condenando o judiciário? Ele costuma inverter as coisas. O judiciário não é só o Alexandre, não. Eu falei no Supremo Tribunal Federal. Quer que eu repita de novo? Não, o Supremo não é só o Alexandre de Moraes, não. Tem pessoas ali. Os outros estão apoiando o que ele diz. O que ele faz. A lembrança aí você é da ala radical. do programa Cadê do Sérgio Petecão. Me dê logo esse Vamos lá, Daniel Cabral, por gentileza. Aí, Como é, irmão? Obrigado. foi 2 aí, foi. Mas você fez. Essa aqui. Não, essa aí eu nasci. Essa aqui é tua. Isso aqui é o Petecão, né? Você me botou com raiva, não. Eu passei a entrevista toda. Registramos aqui as presenças do Solino Obrigado, e também Cabral. do Eduardo. Sejam bem-vindos, ambos assessores do senador. Senador, foi um prazer recebê-lo aqui. Desculpe se em algum momento eu, Narciso ou o doutor... Não, o Narciso, muito pelo contrário. O Narciso... Foi um gentleman. Não, ele foi como sempre foi. Muito educado. Quando está certo, ele apoia, quando está errado, o Narciso é um crítico. Foi um prazer. Crítico rigoroso. Suas considerações finais. Por favor. Valeu. Não, eu só agradeço, peço desculpas de não concordar com o Osmir em 100%, com certeza. E o boné dele, você gostou? Isso é jovial. Isso é da Itália, né? Sempre diria aqueles. Mas. Não, senador, isso é de uma doença. Hã? Isso é de uma doença. Foi a doença dele. Não, Eu mas não ele- uso mas isso ele- por elegância nem por ser chique. Não, foi porque ele fez uma Fez uma operação. cirurgia. Não, mas o chapéu é bonito, pô. Sim, elegante. Eu tenho certeza que não foi a doença que trouxe esse chapéu para a cabeça dele, não. Não, mas impediu que vivisse a doença. Foi. Ah, legal. Então, mas o chapéu é bonito. Você está bonito, tá diferente. Então, eu peço desculpas, né? Não, o Muniz não há nada de não foi a primeira vez que nós vamos divergir sempre, né? Porque a linha que ele defende, jamais irei defender. Ele não é que eu sou petista e nem sou antipetista. Ele é antipetista. Não sou antipetista. Você diz, você sempre fala. Nunca né? disse isso, que eu sou antipetista. Que é contra o petismo. Eu tenho amigos dentro do PT, tenho amigos dentro do PCdoB, do PSB, né? Eu
quando fiz a opção de estar na política, porque para estar na Também tenho amigos no PT e no PC. para você estar na política, você tem que saber andar em todos os terrenos. Claro. Né? Eu respeito todas as ideologias, né? Agora, lamento que ultimamente, dos tempos para cá, surge uma nova frente, sei lá, muito radical, né, de agressões. Isso E dos dois lados, né? isso não ajuda. Que antigamente no PT existia isso, não era? Aquele radicalismo que não leva a nada. E hoje está surgindo um radicalismo de direita. Né? Na rede social as pessoas nos agredem. Todo dia que eu abro aqui a minha rede social, tem um cara batendo em mim. Olha, agora tu virou de esquerda. Não sou de esquerda, Narciso. Não sou de esquerda porra nenhuma. Nem sou de direita. Eu procuro aquele que... Abri uma entrevista aqui, o Kassab disse, não sou de esquerda, não sou de direita. O que for certo, eu vou procurando ajudar. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa viagem, Osmi, e mais uma missão. Tá? Que Deus te acompanhe, tá, Osmi? Obrigado. Deus no controle, você é mais que um vencedor. Boa noite a todos e que Deus nos conceda uma semana de paz e de harmonia. Boa noite. Esse negócio do MDB aqui...